Irmãos, nós vamos ler alguns textos. O primeiro deles é um assunto bastante complicado. Nós vamos ler vários, tá bom? Mas o principal deles, Malaquias capítulo 2, versículo 16. Eu falo porque tem pessoas que acham que Malaquias só tem dízimo, né? Só fala sobre dízimo. E pelo contrário, ele é um grande profeta do Senhor, foi um grande profeta do Senhor. Malaquias 2:16. Amém? Deixa eu ver qual é a tradução que dá. Essa tradução é boa. King James atualizado. Vou até ler dali, porque a minha fala de repúdio, não divórcio. Olha lá. Pois eu odeio o divórcio, também odeio aqueles que cobrem as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria, não sejam infiéis. O Senhor então coloca a mesmo pé de pecado, divórcio, assassinato e infidelidade. Você consegue ver isso, sim ou não? Eu odeio o divórcio, também odeio o que cobre as vestes de violência, é assassinato, e ele coloca no mesmo pé com a infidelidade, afirma o Senhor dos Exércitos, por isso procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Está claro isso para vocês? Vou ler de novo, para ficar bem claro. Pois eu odeio o divórcio, e também odeio aqueles que cobrem as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos, por isso procedeis com sabedoria, ou seja, sejam sábios, não façam nenhuma dessas coisas, não mexa com divórcio, não seja assassino, não sejais infiéis. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos dê, ó Deus, condições de saber mais da sua palavra, de poder estar na sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode assentar. Amém? A gente vai usar muito a Bíblia, tá, irmãos? Então, por favor, mantenha ela aberta. Sejam diligentes, rápidos na Bíblia Sagrada. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Preste atenção. Alguns textos eu vou ler para vocês, para que a gente fique bem claro aqui algumas coisas. O problema de muitas igrejas é que pegam, quando vão falar sobre divórcio, casamento, divórcio e novo casamento, é que eles engessam tudo. Eles praticamente jogam no inferno aquelas pessoas que têm um segundo, um terceiro casamento, ou pelo contrário, abre as portas, escancara e deixa tudo acontecer. O que nós vamos falar aqui primeiro é a respeito da instituição que o Senhor deixou e a instituição que o homem colocou. O Senhor colocou uma instituição que foi o casamento, o homem criou o divórcio. Então uma coisa foi concebida no céu e a outra foi concebida na terra. Veja que eu não falei que foi concebido no inferno. Eu disse concebido na terra. Porque tem na Bíblia o divórcio. Só que o que eu quero deixar claro para vocês é que o divórcio, ele não é uma regra. A regra é o casamento. Vocês estão entendendo? Diga amém. O divórcio, na verdade, é uma escapatória, é uma excludente. Ele existe por um motivo específico, e a gente vai falar sobre isso. Biblicamente, ele existe por causa da dureza do coração. Então, ele existe porque o homem é mau. Ele existe porque as pessoas são más. Ele existe porque o casamento de alguém, de alguma forma, fulano e beltrano, os dois, tem a dura cerviz, que a Bíblia diz, tem a dureza do coração, e por causa disso tem o divórcio, que também na Bíblia é chamado de repúdio, tá? Então, eu vou ler alguns textos para vocês, para deixar claro primeiro. A respeito, alguém pergunta, tá bom, pastor, mas e o que acontece com quem acabou de chegar na igreja, já vem com a vida assim e tal? Então, vou ler alguns textos para a gente embasar daqui para frente, para a gente compreender um pouco melhor. O primeiro dos textos é Atos capítulo 17, versículo 30. A pessoa acaba de chegar na igreja,
ela tem a vida dela lá fora. Biblicamente falando, ela é chamada até então, até conhecer Jesus, de incrédulo ou infiel. Infiel é aquele que de alguma forma não mantém a sua fidelidade. Então, para com Deus, ela é infiel, ela é incrédula. Óbvio que ela tem uma vida, então ela teve um primeiro casamento, teve um segundo casamento. O que você vai fazer? O que você vai fazer em relação a isso? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, em relação a essa situação. A gente vai dar para ela uma dura cerviz, vai dar para ela um regulamento que ela tem que deixar o segundo, o terceiro casamento e voltar para o primeiro. Quer dizer, eu já vi pastores fazendo isso. E aí vira aquela confusão, aquela bagunça. Então vamos ver primeiro algumas coisas que a gente precisa embasar a nossa vida e o nosso estudo em cima disso. Atos capítulo 17, versículo 30 diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Esse texto fala exatamente o que ele quer dizer. Que o tempo seu anterior ao tempo que você conheceu alguma coisa, é diferente do tempo que você passa a conhecer. Por estudo para o batismo agora, os irmãos se lembram que eu comecei falando das duas pílulas, lembra? Azul e vermelha. Uma coisa é você não ter a noção da verdade, outra coisa é você conhecer a verdade. Você está dentro da igreja, e aí dentro da igreja você comete algum ato que biblicamente seja chamado de pecado, ou uma situação que tem que tomar uma outra posição em relação a você, aí você não é mais ignorante. A palavra ignorante é que não conhece, ou que desconhece. Agora você chega na igreja, você é uma velha criatura, o próprio apóstolo Paulo fala isso. Lá nós vamos ler esse texto mais na frente, 1 Coríntios capítulo 7. Ele deixa bem claro que, para os incircuncisos, ou para os circuncisos e incircuncisos eram imundos. Mas ele deixa claro que nem os incircuncisos nem os circuncisos precisam mudar, porque nós estamos num período diferente. Então aqui especificamente está falando, o tempo seu antes de você conhecer, não é levado em conta. Segundo o texto, Lucas capítulo 12, versículo 47, versículo 48. Como eu disse, são textos só para a gente embasar, para a gente compreender de onde a gente vai partir. 12, 47, 48. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, preste atenção, aquele servo, empregado, que conheceu a vontade de seu senhor, ou seja, que sabe a respeito do que quer o seu senhor, e não se preparou, não se aprontou, nem fez segundo a vontade do seu senhor, será punido com muitos açoites, será cobrado dele muito mais. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor, que é o ignorante, e fez coisas dignas de reprovação, errou também da mesma forma, levará menos açoites, será cobrado menos. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então o que quer dizer aqui? Que há uma cobrança de acordo com o que você tem de conhecimento. Você está entendendo isso? Diga amém. Na medida que os seus olhos se abrem para determinada coisa, você não pode dizer, eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me falou isso, porque agora você já conhece. Como eu estou falando, são coisas para embasar a sua vida. Daqui para frente você vai estar sabendo tudo a esse respeito. Então não incorra nesse erro, não encaia nesse problema. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu quero passar um pano para a sua vida todinha no passado, para começar aqui para frente. Está entendendo? Diga amém. Então a gente vai deixar o passado agora, e a partir do momento que você conhece Jesus e você conhece a verdade, você começa a viver de uma outra forma. Aí se você errar, você erra com seus próprios erros, sem precisar do erro de ninguém. Amém? 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Amém, gente? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez. O que eu estou dizendo para você é que a partir do momento que você se torna conhecedor do que é certo e do que é errado, você se torna conhecedor de uma matéria. É o caso, por exemplo, aqui a respeito de divórcio, de casamento, divórcio e novo casamento. Você não pode dizer mais que é indouto, que você não conhece.
Lá no passado ficou no passado, você não sabia, você não tinha conhecimento. Mas agora você tem conhecimento, então vai ser cobrado. Igual nós lemos aqui em Lucas capítulo 12. Se daqui para frente você tem conhecimento, vai ser cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado também. Amém, gente? Então, tendo falado isso, nós vamos lá para o capítulo 5 de Mateus. Nós temos ainda, com o dia de hoje, nós temos mais, contando com hoje, temos 3 estudos pela frente para terminar todo o Sermão da Montanha. É complicado porque tem muita coisa, mas hoje vai ser onde a gente vai demandar mais tempo. Depois a gente vai correr um pouco mais. Mateus capítulo 5, foi o início do Sermão da Montanha. Vocês lembram que eu falei para vocês algumas coisas que eu quero deixar claro para vocês de novo. O livro de Mateus foi escrito para... Fala alto. Para... Então Jesus estava falando com os judeus, amém? Veja bem, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí sim abriu as portas para nós, para todos aqueles que ouvirem e crerem no seu nome, são chamados filhos de Deus. Mas Mateus foi escrito para judeus. Mateus pegou e fez, até a escrita foi destinada para os judeus. Eu expliquei para vocês acerca dos 4 personagens que o livro se baseia, como figuras do fariseu, do doutor da lei, do pagão e do judeu. Então, basicamente, o livro de Mateus é para os judeus. E aqui nós vamos ver isso especificamente, principalmente no final, tá? Aí nós vimos as bem-aventuranças, vimos também sobre sal da terra e luz do mundo. E aqui eu vou só passar por cima, porque eu quero pegar mesmo nessa parte que Jesus fala mais na frente. Mas depois a gente vai voltar. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Versículo 17, capítulo 5. Isso aqui é muito importante no que a gente vai falar hoje. Não penseis que vim revogar a lei, que eu vim tirar a lei, vim criar uma nova lei, vim tirar o que estava escrito. Ou também deixar os profetas. Eu expliquei em um dos estudos aqui, que a Bíblia ela se divide em três epítetos. Ela se divide em 3, como é que eu falo do outro jeito aqui? Em 3 narrativas, em 3 momentos. Não é dispensações são 7, não dispensações. Mas a gente pode falar também de dispensações, que são 7. Mas especificamente, ela tem a lei, os profetas e a graça. Lei, Moisés e os Pentateucos, profetas, o período interbíblico depois de Moisés, e a graça a partir de Jesus, a partir do momento em que veio João Batista anunciando Jesus. Jesus aqui faz menção exatamente das 2 primeiras, da lei e dos profetas. Eu não vim tirar a lei e não vim também apagar o que fizeram os profetas. Não vim para revogar, mas eu vim cumprir. Então Jesus se coloca como um cumpridor da lei. Isso aqui vai ser importante no que nós vamos falar para frente. Jesus, um cumpridor da lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus, ele não veio tirar a lei, ele veio cumprir. Quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, está dizendo não é que Jesus terminou, botou fim, acabou. Está dizendo que a finalidade da lei é Cristo. A finalidade, ou seja, o intuito da lei, o motivo pelo qual foi dado a lei, é para apontar Jesus. É como passos de uma criança na escola. Para ser alfabetizada, ela passa por outros princípios. Ela vai primeiro conhecendo os sons, não é isso? Das letras, das vogais. Depois a gente ensina a vogal, depois ensina um conjunto de consoantes. Depois a gente começa a fazer o quê? Juntar as 2 coisas, consoantes com vogais, e você tira sons e a criança começa a aprender o que é as palavras, e ela se alfabetiza, não é isso? A lei foi um momento anterior à graça, foi para preparar o povo. A Bíblia fala que é como um cabresto. O que você faz com um cabresto? Você faz o animal ir para o lado que você quer, não é isso? Você põe lá o freio na boca, e aí com o freio você puxa para cá, puxa para lá, faz ele para a direita ou para a esquerda, para o lado que você quiser. Então a lei foi para colocar o povo nessa situação. É a questão da ignorância. Ah, você não sabe, então você acha outras coisas. Quando a criança não tem noção do bem e do mal, o que você faz? Você obriga ela ao bem, não é isso?
Você vai deixar a criança meter o dedo na tomada? Não vai, você vai lá e dá o tapinha na mão dela. A lei é isso. A lei é para botar as pessoas na posição em que elas deveriam. Então Jesus disse, eu não vim terminar com isso, porque o que estava na lei é certo, mas eu sou a finalidade da lei. Eu não vejo um jeito melhor de explicar isso do que aquilo que eu falo toda vez que eu estou falando sobre lei e graça, que é a plaquinha em cima do jardim, em cima do gramado. Você vê lá a plaquinha no gramado, bem cuidado, não pise a grama, isso é lei. Está dizendo que você não pode pisar a grama, ou pisar na grama. Está lá, isso é lei. Só que a graça é diferente. A graça é não poder pisar na grama, mesmo sem ter uma placa. Por quê? Porque aqui dentro eu criei a consciência de que é errado pisar na grama. Mesmo não precisa ter uma placa lá dizendo que é errado pisar. É igual também o lixo. Alguém precisa falar para você, não jogue lixo na rua, ou você vê uma placa lá, não jogue lixo na rua, para deixar de ser proibido jogar lixo na rua? Então lei e graça é isso. A lei diz, bota uma placa e fala, não jogue lixo na rua. A graça faz diferente. Você sabe que não pode jogar. Não torna uma coisa, a graça não tornou jogar o lixo na rua permitido. Simplesmente não é necessário botar uma placa, todo mundo criou essa consciência. A graça deu a consciência sobre o pecado. Fez você compreender o que é certo e o que é errado. Por isso que Jesus disse que ele não veio tirar a lei, ele veio cumprir. O que ele está dizendo é que ele é a finalidade. Depois que Jesus veio morar em nós, primeiro entre nós e depois dentro de nós, o que era errado continuará errado sempre. Pisar na grama é errado, jogar lixo na rua é errado, tudo é errado. Mas não precisa ninguém mais ficar apontando para você como a lei fazia. Você tendo o Espírito Santo aponta isso dentro de você. É a consciência do cristão. Você entende isso? Então não é que não tem mais lei, senão a gente tinha que jogar fora todo o Velho Testamento e viver só com o Novo Testamento. Não é isso. Não é que as coisas que estavam na lei eram erradas. Ah, pastor, então vamos guardar o sábado? Sim, vamos guardar o sábado. Mas como a gente guarda o sábado hoje? Alguém pode me lembrar? O sábado antes era um dia semanal. Hoje o sábado é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o descanso. A palavra sábado quer dizer descanso. Então hoje, Jesus é o descanso, você tem que guardar ele. Não quer dizer que você precisa mais guardar um dia especificamente. Ah, pastor, mas tem tanta coisa na lei que a gente não cumpre. Me fala uma que a gente não cumpre. Qualquer uma, fala aí alguma coisa. Que eu vou te mostrar a forma figurada dela no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus falou que os 10 mandamentos se resumem em 2. Os próprios, veja bem, o próprio Senhor Jesus falou, ele é a finalidade. Ele falou para vocês, eu dou um novo mandamento para vocês. Qual foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Veja, 5 dos 10 mandamentos são relacionados a Deus, inclusive o início. E 5 deles são relacionados ao próximo. Se você ama o próximo, você não vai pegar a mulher dele. Se você ama o próximo, você não vai matar. Se você ama o próximo, você não vai roubar. Se você ama a Deus, você vai ter todo o intuito, a sua vida vai ser para Deus, acima de qualquer coisa. Então os 10 mandamentos se resumem nesses 2. Jesus é a finalidade da lei. Está claro isso para vocês? Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus falou algo muito importante que estava na lei, que é o divórcio. Fazia parte da lei. E a gente vai entender isso, tanto para judeus, como para nós, no caso nós que não somos judeus de carne. Amém ou não amém? Você precisa entender isso. Então vamos continuar aqui. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, dos 10, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então Jesus está falando que é bom, a lei é boa, porque vos digo que a vossa justiça
Pois vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele está falando que justiça não é só guardar a lei, não é só guardar os 10 mandamentos, tem mais acima disso tudo. Aí vem, Jesus completa o que foi dito pelos antigos, versículo 21. Como eu disse, uma pincelada, porque o assunto hoje é mais polêmico, é mais pesado. Homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos, porque ele acabou de dizer que vocês precisam exceder em justiça ao que os escribas falavam. Os escribas falavam, o que a lei diz, gente? A lei brasileira. Tudo você pode fazer, tudo é permitido, desde que a lei não te proíba. Se tem alguma coisa, por exemplo, que não está especificado na lei, que não está caracterizado na lei, não é crime. Você pode fazer. Pode ser moralmente duvidoso, pode ser errado eticamente, mas não quer dizer que é proibido, porque a lei não te diz que é proibido, é assim que se vê a lei. O que Jesus está ensinando aqui, no versículo 21, é exatamente isso, que não é só o fato de não estar escrito. Se não estiver escrito, mas for moralmente errado, ou não tem base, de alguma forma também é errada, também se torna pecado. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, é um mandamento, e quem matar está sujeito a julgamento. Aí Jesus diz no 22, eu, Jesus, porém, vos digo, ele acabou de dizer, eu não vim tirar a lei, mas ele colocou ainda mandamento mais pesado, eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, está entre aspas, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ele está colocando no mesmo pé, na mesma posição, o assassino daquela pessoa que odeia o seu irmão, que tem problema com ele, que não resolve. Então Jesus está dizendo que na graça, no ponto de vista dele, tanto faz você ser assassino literalmente, como odiar o seu irmão, se irá contra ele. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, a tradução original é raca, doido, maluco, varrido. Essa brincadeira que a gente tem muitas vezes, chamar tá doido, tá maluco, isso é raca, no original. Aqui fala de tolo, ali diz de raca, né? Estará sujeito a um inferno de fogo. Quer dizer, se por chamar teu irmão assim, já está pesado. Veja bem que se a gente pegar o pé da letra e não tiver o sangue de Jesus, está todo mundo lascado. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, vai até teu irmão, reconcilia-te com ele, e então voltando faz a sua oferta. Ele está falando que Deus não aceita nem a sua oferta, se você estiver irado e odiando o seu irmão. Ele está falando, deixa a oferta ali, vai lá, resolve o teu problema, depois você vem e dá a oferta, porque Deus não vai se agradar, Deus não vai receber. Isso tem base, inclusive, lá no que aconteceu com Caim e Abel. Vocês estão lembrando? Diga amém. Então Jesus aqui ele faz uma colocação lembrando as pessoas do primeiro assassinato, do que aconteceu. Veja que Caim se irou com seu irmão e a oferta dele também não foi recebida por Deus. Ah, pastor, mas ele não, por não ser recebida, por isso que ele se irou. Então a ordem é diferente. O Senhor já conhecia tudo, o Senhor já sabia todas as coisas. E o Senhor não recebeu a oferta de Caim. Então o Senhor coloca na mesma posição o assassinato com a ira, com a contenda, com o ódio. A pessoa que tem problema e não resolve, Deus não aceita sequer a oferta dela. E o Senhor fala que ela é réu do inferno. A Bíblia diz que ele está matando a pessoa. Ai, que ódio de fulano, ai, que isso, que aquilo outro. Mas está cantando na igreja, está ofertando. O Senhor não aceita porque é a mesma coisa, é a mesma do assassino. Você se torna assassino do seu irmão só de pensar em matar ele. Aquela palavra que a pessoa fala, que vontade de matar fulano, muitas vezes é uma palavra que sai da boca, nem está no coração, mas olha a profundidade disso espiritualmente. Está se colocando na posição de Caim. Você entende isso? Diga amém. Versículo 25. Entra em acordo sem demora. Veja bem, a palavra frisada por Jesus é sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Quer dizer, ele está perto de você, resolve o problema, porque pode chegar um momento que ele não vai estar mais perto. Ele pode morrer e o problema não ser resolvido, você vai ficar com aquilo ali. Aí Deus que vai ter que resolver.
Isso se você achar misericórdia no Senhor. Então, enquanto você pode, Ele está perto, resolve logo o negócio. Ele diz mais ainda, resolve isso enquanto o sol não se põe. Você tem um problema com alguém, resolve logo essa situação. Vamos lá de novo, versículo 25. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto ele ainda está contigo no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Ele faz uma figura aqui do natural, apontando também para o espiritual. 26. E em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Tem uma dívida a ser paga, tem algo a ser pago nesse sentido. Do adultério. Vamos lá que a gente vai chegar onde a gente quer e aí a gente vai parar e vai continuar pesado em cima disso. Aí vão ter vários textos, não só Mateus 5, vai ter Mateus 19, vai ter Romanos 7, vai ter também 1 Coríntios 7. Então tem muita coisa, a gente tem que pegar muitos textos para falar sobre isso. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, veja que o Senhor Jesus usa o mesmo peso que ele usou para o assassino, para o assassinato, ele usa agora também para o adultério. Lembre-se que no assassinato não precisa matar mais. Jesus disse que não precisa mais matar para ser assassino. Basta querer a morte, basta odiar, basta se irar. No caso do adultério, o Senhor usa o mesmo peso, não precisa mais adulterar. Basta olhar diferente. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então Jesus usa o mesmo peso. Veja como a graça é mais pesada que a lei. A lei, a falha, o erro, o pecado, o crime precisa ser vestido na lei, precisa estar descrito, precisa estar especificado o que é o que não é. Na graça, basta a intenção. Pode não ter a placa dizer não pise, pode não ter a placa dizer não jogue lixo na rua, pode não ter a placa não urine no chão, mas se a pessoa ela já sabe que não pode fazer isso, é graça. O peso é maior. Tem gente que acha que na graça tudo é paz e amor, na graça não tem condenação. Tadinho, ele não sabe. A Bíblia diz que a condenação é essa. Qual é a condenação que Jesus diz que é essa? Porque rejeitaram a salvação. O fato de rejeitar a salvação já joga a pessoa no inferno. O fato da pessoa desviar da fé, conhecer a Jesus e cair, já joga ela no inferno. Ela não vai para o inferno nem mais pelo pecado dela, é porque ela rejeitou a graça. Vocês veem como é pesada a graça, como o negócio é extremamente pesado. Bobo quem acha que a graça, agora na graça tudo pode. Pelo contrário, na graça não pode é nada. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. É óbvio que isso é uma parábola que Jesus está dizendo, é uma figura. Você não vai sair arrancando o teu olho, você vai consertar a tua vida. O que ele está dizendo é, mais vale você entrar cego ou sem o olho no céu, do que com os dois você ir para o inferno. É o que ele está dizendo, versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. 31. Também foi dito, aquele que repudiar, aqui chega. Também foi dito, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Só um minutinho. Quem disse isso foi Moisés. Tá? Moisés, o povo, o que acontece? Ele estava com o povo de Israel, e as pessoas, o homem envelhecia, a mulher envelhecia, mas o homem envelhecia, ele olhava para a velhinha dele, estava muito velhinha, ele queria pegar outra, ele simplesmente tirava ela de casa, mandava embora. Só que ela não podia mais nem casar, não podia fazer mais nada, que ela ficava de qualquer jeito jogada dentro de casa. O que Moisés fez isso por causa, e nós vamos ver isso no capítulo 19, o que Moisés fez foi o seguinte: você devolve ela para a casa dela, livre ela, liberte ela desse casamento então. Dê a ela carta de divórcio, se você largou, dê a ela carta de divórcio para que ela também possa casar de novo, para que ela possa fazer a vida dela de novo. Estou falando de Moisés, Jesus está citando Moisés. O que foi dito na lei? Aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Está dizendo para ela, libere ela, deixe ela livre, ou ela volta para o pai dela, ou ela volta para a casa dela, ou ela casa de novo, ela leva a vida dela, ela não pode ficar à sua mercê enquanto você faz o que quiser. Veja o próximo versículo, e aí a gente vai. Eu, porém, vos digo, Jesus agora está dizendo, agora não é mais Moisés, daqui a pouco a gente vai para um texto mais completo, Jesus falando para os fariseus, quando ele foi perguntado. Primeiro eu quero que você se lembre, isso aqui está falando para judeus,
Capítulo 19 também é para judeus, inclusive fariseus. Presta atenção. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por o quê? A palavra que no grego é porneia, diga porneia. Porneia é qualquer tipo de imoralidade sexual, não é só o ato sexual. Quem olhar, Jesus acabou de falar aqui que o adultério para ele, só de olhar já está adulterando. Pornografia, o que mais? Olhar, cobiçar, paquerar, essas coisas tudo que tem cunho sexual, tudo entra na palavra porneia. Porneia, lembra da palavra porneia? Ela está ligada ao quê? Você sabe. Então, imoralidade sexual faz com que ela se torne adúltera. O simples fato de você adulterar, você faz a sua mulher também se tornar adúltera. Se você tira ela, se você manda ela embora, se você divorcia dela, você está se tornando adúltero e faz com que ela se torne adúltera. Por quê? Porque ela também vai fazer uma nova união. É Jesus que está falando. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus está dizendo isso aí. Tá? Aí nós vamos parar e vamos pegar só esse tema agora. Na próxima a gente vai para outro texto. Tá? O tema hoje que eu falei para vocês é casamento, divórcio e novo casamento. A gente pegou aqui inicialmente, eu mostrei alguns textos para vocês para mostrar que o que aconteceu lá no passado passou um pano. A partir do momento que você conhece a verdade, aí é cobrado de você. Nós vimos textos por causa disso. Amém ou não amém? É importante a gente ressaltar algumas coisas aqui antes da gente entrar nisso aqui. Primeiro deles, a Bíblia é absoluta. Diga, a Bíblia é absoluta. Então a Bíblia é a verdade. Não é o que eu falo, não é o que eu acho, não é o que eu acho justo ou acho injusto, é o que Jesus fala. Amém ou não? Você concorda comigo? Você não tem que ficar com raiva de mim, você não tem que ficar com raiva de quem fala diferente. Outra coisa, você não tem que achar um mestre para você de acordo com o que você acha. Você tem que ter a Bíblia como mestre. A Bíblia fala que um dos grandes problemas das pessoas é o quê? É arrumar ensinamentos e mestres de acordo com a sua própria mentalidade. Em outras palavras, você vai para o lugar onde você acha que a sua história cola melhor. Então não é assim que você tem que pensar, você tem que pegar a Bíblia como absoluto. Não interessa o que eu acho, se é justo, se é injusto, se eu acho que é certo, se é certo. Se pastor fulano acha isso, se Beltrano fala isso, o que importa é o que a Bíblia fala. Amém ou não amém? A gente só vai continuar se você entender isso e aceitar como absoluto. Quem aceita isso como absoluto? Então, primeira coisa, casamento. Casamento foi feito no céu. A Bíblia deixa bem claro que casamento é uma instituição divina. Então, foi o próprio Deus. Isso no texto de Mateus, abra Mateus 19. Veja que aqui no Sermão da Montanha o Senhor só pincelou. Jesus só falou um pouquinho a respeito. Falou divórcio, repúdio, casamento e tal. Foi isso. Mas em Mateus 19 é diferente. Mateus 19, Jesus é perguntado, e o intuito de ser perguntado é que eles queriam pegar Jesus. Eu estou com 3 Bíblias abertas aqui, irmãos, com 3 traduções diferentes, para a gente conferir. Na verdade, queria mais um pouquinho. Mateus 19, todos acharam? Versículo 3, o 2 e 1, Jesus fala, aconteceu concluindo Jesus as palavras, deixou a Galileia e foi para o território de Judeia, além do Jordão. É isso, seguiram ele multidões e curou-as ali. No versículo 3 é que começa o nosso assunto. Vou repetir, não interessa o que eu acho, interessa o que Jesus falou, interessa o que o Senhor falou. Vamos ver o que o Senhor falou. Vieram a ele alguns fariseus, quem veio? Você se lembra que nós falamos que Mateus ele é formado por 4 personagens, e Jesus trabalha os 4 personagens para nos passar as parábolas do reino. Vamos repetir quais são eles? Fariseus, doutores da lei, ateus e judeus. Então respondeu, aí os fariseus vieram até Jesus para experimentar, fazer uma pergunta para tentar pegar Jesus na pegadinha. Falou, ele não é cumpridor da lei, porque lá no Sermão da Montanha, ele falou que ele era cumpridor da lei, que ele não veio desfazer da lei, que ele veio cumprir. Então vamos ver agora, Jesus fala tanto de amor, Jesus fala disso, fala daquilo outro. Lá no Sermão da Montanha ele falou que não pode divorciar, que é errado. Então vamos pegar Jesus agora na pegadinha do Faustão. Vamos ver agora o que Jesus fala sobre isso. E os fariseus vieram fazer uma pergunta para experimentá-lo. Perguntaram, é lícito, é certo
ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo, largar, divorciar, dar certidão de divórcio para sua mulher por qualquer motivo, eles fizeram uma pergunta capciosa, eles queriam pegar Jesus. Por quê? Porque Moisés falou que podia. E Jesus agora está dizendo, ele disse lá no capítulo 5, lá no início do Sermão da Montanha, que não podia. Então eles querem pegar Jesus. Respondeu Jesus: não tendes lido? Jesus, lembra, Jesus é o próprio Deus, então ele conhecia todas as coisas. Vocês já não leram? Vocês não conhecem a lei? Vocês não têm lá a Torá? Vocês não sabem o que falou Moisés? Que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher e lhe disse. Então o Senhor está dizendo aqui que o casamento foi feito no céu. O Senhor fez homem e mulher e disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só. Então Jesus começa a citar Moisés, começa a citar Gênesis, dizendo sobre a criação, e vai mais para frente, de modo que já não são dois, porém uma só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o. Então o casamento foi feito aonde? Quem foi que criou o casamento, homem e mulher? Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, quem fez o casamento, quem uniu o homem e a mulher, foi Deus. Replicaram-lhe. Aí eles não aceitaram essa resposta. Por quê? Porque Jesus respondeu, mas citou também a lei. Citou também o próprio Moisés. Ou vocês se esqueceram que quem escreveu Gênesis foi Moisés? Aí eles replicaram. Por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Por que Moisés deixou que tivesse o repúdio? Respondeu Jesus. Veja, casamento feito no... Vamos lá, gente, casamento feito no... Divórcio feito aonde? Vamos descobrir. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu divorciar da mulher. Se casamento foi Deus que uniu, quem fez a desunião foi? Não foi o diabo, foi o homem. Por causa da dureza do vosso... Lembre-se, o diabo toma proveito, ele não cria, ele toma proveito. Então, por causa da dureza, por que então que os homens separam? Por que as mulheres e os homens divorciam? Por causa do quê? Vamos lá, gente, participa. Por causa do quê? Então, vamos lá. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Como foi então desde o princípio, gente? Ele acabou de falar. Como foi desde o princípio? O que Deus uniu. E aí depois aconteceu o que no meio do caminho? Dureza do... E aí Moisés deixou ter o quê? O divórcio. Por quê? Porque o homem separava, jogava e deixava para lá. E falou, se você quer separar, se você quer arrumar outra, quer arrumar um negócio, libera ela. Ela casa, ela tem a vida dela. No divórcio, você se lembra que há também divisão de bens. Então, se você quer separar, pega um pouco do dinheiro, pega o que precisa dar para ela, deixa ela em condições boas, aí você faz o que você quiser. É isso que Moisés falou, por causa da dureza do vosso... Versículo 9. Eu, porém, Jesus, vos digo, então agora são palavras de quem repudiar, quem divorciar da sua mulher, não sendo por causa do quê? Porneia. Ele repete aqui o mesmo que ele falou no capítulo 5, que não seja por causa da imoralidade. Você está aí? Por causa do quê? O que é porneia? Só relação sexual? Tudo envolvendo relações ou imoralidade. Veja que o próprio Senhor Jesus colocou nesse pé de igualdade aqui o olhar. Olhou errado, já está cometendo o quê? Está vendo vídeo, está vendo pornografia, imoralidade sexual, entre outras coisas, imoralidade sexual. Então Jesus disse, eu porém vos digo, palavras de Jesus, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete o quê? E o que casar com aqui foi separada, comete, palavras de Jesus. Aqui é uma norma. Veja, aqui é o que Jesus diz. Pastor, então é só isso? Não, vamos lá. A lei é, casou para sempre. Aí tem os motivos, tem o porquê divorciar. Um deles ele deixou claro aqui, porneia.
relações sexuais ilícitas, coisas que são nesse ponto, aí pode haver o divórcio. Veja, por enquanto a gente não falou em novo casamento, mas é para liberar. Daqui a pouco a gente fala em Romanos 7, Paulo fala e deixa isso bem claro para nós. Então, se alguém cometer um ato ilícito de relação sexual, que estiver nesse ponto aí, ele pode, não quer dizer que deve. Por quê? Porque pode haver perdão. Tendo perdão, acabou, gente. Passou 10 anos, a mulher ou o homem vai virar, você lembra disso? Não, minha filha, você perdoou, acabou. Você não pode agora alegar isso para poder separar depois de 10 anos. Ele uma vez me traiu. Acabou, continuou, acabou. Não pode alegar aquilo a vida toda. Vocês estão entendendo? Alegou uma vez, ficou sabendo, acabou. Agora não deve, pode, é diferente. Poder e dever é outra coisa. A Bíblia não está dizendo para você separar se houve adultério, separar se houve imoralidade sexual. É uma permissão por causa da dureza do coração. Eu não consigo perdoar, eu não consigo viver com isso. Aí você tem uma brecha. A palavra é brecha. Você pode, não deve. Se houver perdão, se um perdoou, acabou, meu irmão, vive a vida de novo. Está claro isso, irmãos? Então aqui a gente vê uma brecha. Não quer dizer que deve. Pelo contrário, a igreja, o pastor, todo mundo vai falar para você a vida toda, para você perdoar e você viver sua vida. Lembre-se, divórcio não foi feito no céu, casamento foi feito no céu. Divórcio é por causa da dureza do casamento, até a brecha é por causa disso. Porque se houver perdão, continue casado. Perdoou uma vez, acabou. Mas ele cometeu de novo, aí é um novo ato, aí é diferente. Mas perdoou, passou 20, 30 anos, você não pode alegar aquilo lá de novo. Passou um tempo, acabou. Vamos continuar, porque a gente daqui a pouco vai para as excludentes. A gente vai para os motivos da dureza, o motivo do divórcio, e o porquê e aonde pode haver um novo casamento. Lembra que eu comecei falando para vocês que a gente está falando de pano limpo para frente. O que aconteceu no passado é passado. A partir do momento que você se torna conhecedor, aí é cobrado. Mas sua vida com Cristo é cobrada. Amém? Vou repetir o 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, com a divorciada, comete adultério. Lei de Jesus, versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles estão falando, senhor, se é desse jeito é melhor não casar. Você vê como é o homem, como o negócio, como é dureza do coração. O cara já falou assim, se eu não posso divorciar, então eu não vou nem casar. Você está vendo como era o povo? Se é assim, senhor, se eu vou ter que viver com uma mulher o resto da minha vida, então eu não vou nem casar. O povo já casava pensando no divórcio. É assim ou não é hoje, gente? É ou não? A pessoa já casa, se não der certo, eu vou ser feliz, vou divorciar. Era o povo. Por que Jesus está falando isso aqui? Então a norma é, casou, não separe o homem. Não existe, não é vontade de Deus que haja divórcio. Como é o casamento? Para entender sobre divórcio, vamos entender o que é casamento. Casamento bíblico, ele é heterossexual, é homem e mulher os criou. Nós acabamos de ler, Deuteronômio 24, versículo 1. Monogâmico, o apóstolo Paulo já fala sobre isso para Timóteo, marido de uma só mulher. Então vamos ressaltar o que é casamento primeiro, de acordo com a Bíblia. Porque tem gente que fala o seguinte, pastor, mas eu estava lá, mas eu não casei, a gente ficou junto, a gente viveu um tempo junto, biblicamente está casado, eu vou mostrar isso na Bíblia. Tá? Pode não ter papel, pode não ter assinado papel, pode não ter tido testemunha na hora, que o próprio Deus foi testemunha. A relação sexual entre um e o outro é aliança. Comungou. Por isso que esse negócio de ficar, desculpa, eu vou falar com todas as palavras. Por isso que esse negócio de ficar fazendo sexo fora do casamento para lá e para cá, o que você está contraindo? Você está contraindo várias alianças. Biblicamente falando, a união do homem e a mulher é consumada pelo sexo. Não precisa uma aliança no dedo. Você está entendendo? Então, biblicamente falando da Bíblia. Agora, isso tudo, irmão, a partir do momento que você compreende, lembra que eu falei da ignorância. Para trás da sua vida, você batizou e vive uma nova vida, acabou. Aí é com Deus, você e Deus. Cuide para que não caia. O apóstolo Pedro fala.
Mas daqui para frente você tem uma outra mentalidade, você conhece o que é certo e conhece o que é verdade. Casamento bíblico, o que é casamento? É quando você vai lá no cartório, bate uma certidão e pronto, isso é casamento? Não, biblicamente falando, casamento ele é heterossexual, homem e mulher, ele é monogâmico na nova aliança, é marido de uma só mulher, homens de uma só mulher e mulher de um só homem. E terceiro, monossomático, uma só carne. Os dois têm como é que fala? Eu sou casado, mas eu tenho a minha vida, ela tem a vida. Hoje em dia, a gente tem um casamento de casas diferentes. Eu estava lendo sobre isso, é impressionante, mais do que moderno. Antigamente o moderno era 2 camas diferentes, hoje é casas diferentes. Eu tenho a minha casa, você tem a sua. E mora desse jeito, uma mora aqui, outra mora no Piauí. A Bíblia diz que é monossomático. O que eu quero dizer? O que é de um é do outro. Um tem a senha do outro, o dinheiro de um é do outro. A Catius falou aqui, eu fiquei revoltado. Vocês lembram domingo? O seu dinheiro é nosso e o meu é meu. Lembra que ela falou? Isso não é monossomático. Monossomático é o dela é meu também e o meu é dela. Vocês estão entendendo? Não acontece na prática. Não, estou falando, eu sei, eu estou usando isso como exemplo. Não acontece na prática, porque na prática é do jeito que ela falou. Na sua não, né, filha? O que é seu é seu. Tem que ser desse jeito, monossomático. É meu, é minha individualidade. Eu não deixo ela pegar meu celular. Você está errado, camarada. Ela não só pode pegar o seu celular, como tem que ter a senha dele. Tem que ser aberto. Monossomático. O que um vê, outro vê. É óbvio, irmão, que são 2 pessoas diferentes, criações diferentes, pais diferentes, tem jeitos diferentes, mas biblicamente falou, casou, esquece. Deixa pai, deixa mãe, une-se a sua mulher, e os 2 serão uma só. Monossomático, é o quê? Soma e vira um só. Bota os 2 dentro do triturador, mistura tudo, vira uma coisa só. Você está entendendo? Não dá, eu tenho minha individualidade. Tem não, filho, então não casa. Eu vi uma coisa muito bonita, muito legal esse dia. Você quer ser feliz? Não casa. Você quer ser feliz? Não casa. Agora, se você quer fazer alguém feliz, casa. Porque aí você está querendo fazer alguém feliz. E ela vai querer fazer alguém feliz e os 2 vão ficar felizes. Então é monossomático. Vamos lá de novo. Heterossexual, está claro? Monogâmico e monossomático. O que é de um é do outro. Biblicamente falando, não tem essa história. Qual regime que você casou? Esquece esse negócio bíblico, não existe isso aqui. Tá bom? Então, uma outra coisa muito importante, de acordo com a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo fala isso, 1 Coríntios capítulo 7. Biblicamente falando, o que é de um é do outro, é monossomático, é uma junção, junta as coisas. Pois é, eu devia ter casado com uma mulher rica. Mas é melhor enriquecer junto, não é não? Vai que, né? Tá vendo? Olha só. Vamos lá. Terminando. Você está me fazendo perder o negócio aqui. Vamos lá. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, é que, vamos definir o que é casamento, depois a gente vai para o divórcio. É que o corpo de um não pertence mais e o do outro não pertence mais ao um. Depois a gente vai entrar bem profundo nisso, que vai ter os estudos específicos, mas o que quer dizer é que os 2, o que fora do casamento, eu gostei dessa frase, vou repetir, o que fora do casamento é pecado e é proibido, dentro do casamento é mandamento, é o sexo. Então a mulher não pode negar para o homem não pode negar para a mulher, é monossomático, os 2 são uma só carne. Biblicamente não existe essa história de dor de cabeça, hoje não vai, estou cansado, tá? Então o que fora do casamento é proibido, no casamento é mandamento, uma só carne. 1 Coríntios capítulo 7, a gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Mas como eu disse, é assunto para outras coisas. O assunto hoje tem o curso, vai ter o curso, vocês sabem disso. Quarta coisa que o casamento, isso aqui é importante, indissolúvel. Primeiro, hétero, monogâmico, monossomático. Quarto,
indissolúvel. Que Deus uniu, não separe o homem. Nós acabamos de ler. Está entendendo? Diga amém. Então, irmãos, preste atenção. Romanos capítulo 7, versículo 1. Vai lá, Romanos 7, 1. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? A lei tem autoridade para uma pessoa quando ela está viva. Diga, quando ela está viva. É meio óbvio, você vai virar para um morto, ou morto, paga o imposto. Versículo 2. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao... Gente, está ligada ao... Enquanto ele vive. Deixa a sua Bíblia aí. Vamos ler por aqui, porque a gente fala junto e vocês mantêm. Ali é a Bíblia, tá? Depois você só anota alguma coisa assim. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do... Então o que está dizendo ali que pode livrar a mulher? Ou vice-versa? A morte. Então, a quarto ponto sobre casamento aqui é que ele é indissolúvel. Diga indissolúvel. Pensa bem antes de casar, tá bom? Ele é indissolúvel. Por exemplo, pela lei a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. 3, rapidinho. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada o quê? Adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. Qual a lei? A lei do casamento. E mesmo que venha se casar com outro homem, ela não estará adulterando. Não vai começar a matar os maridos, não. Mas o jeito de se ver livre é o cara morrendo, é ela morrendo. Aí ela pode se casar, pode fazer o que for. O que for também não, desculpa. Mas pode casar. Ela estará adulterando. Versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, ou seja, a Deus. Ele está fazendo aqui uma comparação. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ele está dizendo, do mesmo jeito que o casamento une o homem e a mulher e só pode ser indissolúvel no momento em que um dos dois morrer, assim também é a sua vida antes e depois que você conhece a Cristo. Você morre para a lei, você morre para uma velha vida e começa e se une a outro, ou o quê? Ao próprio Senhor Jesus. Está claro isso? Então o casamento ele é, vamos lá de novo, heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático e ele é indissolúvel. Diga indissolúvel. Irmãos, só um pouquinho, vocês têm noção que nos últimos 6 anos, cerca de 56% dos casamentos, de acordo com a estatística dos cartórios, nos últimos 6 anos, o número de divórcios aumentou em 56%. Antes desses 6 anos, eu estou falando mal de estatística, tem hora que dá bagunça tudo, não é assim que tem que falar. Nos últimos 6 anos, o divórcio cresceu dentro das igrejas 56%. Você tem noção disso? No lugar onde o casamento deve ser indissolúvel, cresceu 56%. A Bíblia fala que isso é dureza do coração. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele não pode casar-se a não ser por morte. Jesus falou que por morte e por impureza na relação, por adultério, por porneia. Então nós temos 2 excludentes aí. Ah, pastor, mas a fulana apanha, o Beltrano apanha em casa, e aí? Separa, mas não pode casar de novo. Isso é regra. Daqui a pouco vamos falar sobre excludentes. Irmãos, eu já fiz isso. Ah, pastor, então se aconselha, a mulher está vivendo mal dentro de casa, está apanhando, está fazendo, se aconselha ela a viver casada? Não, eu vou lá junto com ela, a gente vai na polícia, prende o caboclo, a gente ainda dá um esporro nele, igual já aconteceu com a gente isso já. Não só, aqui não aconteceu. Mas já aconteceu da gente ir lá junto. Ah, aconteceu, a gente foi até na polícia.
Vai lá, prende o caboclo, leva preso, faz a separação de corpos, mas você vai orar para Deus restaurar. Ah, pastor, não quero restaurar aquele camarada não, então você separa e fica sozinho. Ah, mas aí ele está me traindo, ele me traiu. Aí você tem um excludente. Ele morreu. Aí você pode casar. Mas biblicamente é isso aqui. Vamos segurar lá. Depois a gente vai para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não fala só isso, ele fala mais. Então, biblicamente falando, casou é indissolúvel, a não ser por morte ou por impureza sexual. É isso que diz. Casamento, gente, não é experiência. Tem gente que fala assim, vou me casar, vou ter experiência do casamento. Está errado. Namoro é experiência, casamento não é vida. Por isso você namora para casar. Casamento não é para separação, é para viver junto. Deus não virou para Adão e para Eva e falou, vocês vivem lá junto, lá vê se dá certo, se der certo vocês continuam, se não der certo vocês separam. Casamento não é experiência, casamento é vida. Então essa história, vou ver se dá certo, isso não é casamento não, tá gente? O nome disso é outra coisa, tá? O nome disso é contrato. Contrato que você faz lá com o seu sócio, vai abrir um negócio, aí você faz um contrato de sociedade. Não funciona desse jeito não. Malaquias capítulo 2, 16, onde nós lemos, a Bíblia deixa bem claro que Deus odeia o divórcio. Nós estamos falando de regra. Divórcio, o próprio Deus odeia. E Ele coloca no mesmo pé de assassinato e de infidelidade. Então Deus odeia o divórcio, Deus odeia o assassino e Deus odeia o infiel. Isso são coisas, está no mesmo pé. Malaquias 2 e 16. Deus não separa isso. Divórcio é um egoísmo, é desgraça moral. Você quer saber se uma civilização vai bem ou vai mal? É só você ver a quantidade de divórcio que tem naquela civilização. A quantidade de união que separa, é desgraça moral. Quando as pessoas separam, divorciam, mostra que a sociedade está falindo, está indo à falência, está mal. Vocês estão entendendo, gente? Divórcio é você assumir que você é fracassado. É o marido assumir que ele fracassou no papel de homem. É a esposa assumir que ela fracassou no papel de mulher. Porque foi Deus que constituiu o casamento. É falência, parece pesado demais. Parece pesado demais, mas é. Mas lembra que eu falei lá no início, dei os textos para vocês. Uma coisa é o tempo da ignorância, até você conhecer isso. Outra coisa é você a partir deste momento. E outra coisa também é você não conseguir manter aquilo. E é o que o apóstolo Paulo fala. E a gente vai falar sobre isso. Porque há casos também que a mulher tenta, chega um momento que não dá. E vice-versa também. Mas de um todo olhando, eu estou falando de regra por enquanto. É desgraça moral, é falência da sociedade. Quando a família se perde, a sociedade se perde. Você quer descobrir se está saudável ou se está doente uma civilização, um país? Vai lá e descobre qual é a quantidade de divórcio que tem naquele país, naquela civilização, no mundo. Agora, você quer descobrir se uma igreja está saudável? Vê se tem divórcio dentro dela. Falei para vocês, 56% aumentado em 6 anos. Aí eu pergunto, a igreja, como um todo, de um modo geral, está saudável ou está doente? Porque é formada por família. O primeiro ministério que Deus deixou, a união do homem e da mulher, e dentro da igreja. Aí você fala, tá, pastor, dentro da igreja. E quando eu falo para vocês que entre pastores é uma coisa mais comum do mundo. Presidente das maiores denominações de dentro do Brasil. Agora esse eu não vou falar o nome. Presidente de uma das maiores denominações do Brasil. Fez exatamente o que Moisés falou. Largou a velhinha para ficar com a novinha. Casou com a novinha. De uma das igrejas, agora outro, de uma das igrejas mais santas. Ele faleceu esses tempos atrás agora. Do mesmo jeito também. Largou a velhinha e foi ficar com a novinha. Hã? 1 ano da morte dele. Gente do nome, pastor do nome, esse que eu não vou falar o nome. Do nome que eu falo é assim, batiza em nome de Jesus. O nome de Jesus não salva ele nesse ponto não, gente. Tem regra para isso. No altar. E se você buscar na sua cabeça, você vai achar outros pastores divorciados e casados de novo. Vai ou não vai? Uma coisa é a pessoa estar fora da fé. Ah, mas isso aí, nome mas esse aí é apóstata já, isso aí
Eu concordo contigo. Nome, tem gente que nem sabe, né? Casou 3 vezes. 3 divórcios, 3 casamentos. Kleber Lucas. Mas isso aí vocês sabem, isso aí fuma até charuto. E não é charuto normal, é maconha. Mas você estava, é o que eu falei lá no início, vai entender, por isso que eu citei os versículos lá atrás, expliquei a sua vida antes. Agora é outra coisa, mas eu vou chegar também nesse ponto. Gente, deixa eu ir, daqui a pouquinho eu abro para vocês fazer pergunta, já é 9h20, mas vai, tá? Porque senão a gente, mas daqui a pouco eu abro, aí vocês fazem bastante pergunta. Hã? Daqui a pouquinho eu abro a pergunta, só para terminar essa parte aqui, que eu vou pegar isso aqui, porque por enquanto eu estou falando da regra geral. A regra geral é, casou, o que é que diz que é casamento? Repito, casou não é só papel lá não, porque antes não é papel só não, está junto, teve relação sexual, virou uma só carne, biblicamente, o nosso Deus é testemunha, você está entendendo? Deus é testemunha, o próprio Deus, Malaquias 2,16, o próprio Deus se tornou testemunha daquela união. Tá bom? Aí no texto, Jesus é perguntado pelos fariseus, e aí? Moisés deu divórcio. A mulher dele está livre, porque foi adultério. Mas ela tentou perdoar. Se ela perdoa, acabou, gente. Não tem divórcio. A dureza do coração não ficou, e vice-versa, homem e mulher. Mas não foi o caso, ele não quis, e de fato, ele está mesmo com a outra lá. Ele continuou com ela, está com ela agora. Ele deixou a mulher, abandonou tudo lá. Então ela está livre primeiro porque ele adulterou, ela não. Então, de acordo com o que o apóstolo Paulo falou e o próprio Senhor Jesus, imoralidade sexual, ela está livre. Regra geral. Amém, gente? Está claro isso? Amém? Oi? Mas essa ainda vai mais profundo, porque não é só isso. Agora, tem uma coisa, gente, que é muito séria. Que essa é uma interpretação, e eu vou citar interpretações a favor, interpretações contra, e vou falar o que eu creio. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 10. Perdão. Essa aqui não está marcada. 7, peraí. Primeira Coríntios 7, versículo 10. E a gente vai para cá, tá? Você só abre e a gente vai para cá, porque aí a gente vê junto e fica melhor. Veja bem, regra geral. Algumas pessoas acham que houve o quê? Nesse texto, algumas pessoas acham que Jesus falou uma coisa e Paulo falou outra. Então, com quem é que você fica? Com o que Jesus falou, eles colocam como se a Bíblia tivesse uma contradição entre o que Jesus falou, entre o que Paulo falou. Vamos ver se vocês veem essa contradição. 10. Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não separe do marido. Diga assim, regra geral, não tem divórcio. Próximo. Se, porém, ela se separar, que não se... Tá bom, você não é obrigado a ficar com um cara que te bate, um cara que faz gato-sapato, ou uma mulher também que quebra as panelas na tua cabeça, porque não é só do lado não, tem o Mário da Penha também. Ninguém conta isso, né? Mas tem também, eu conheço aí. Conheci uma irmã, que eu não quero falar o nome dela, mas é mãe de quem eu conheço, que pegava o marido quando estava bêbado de... Como que era o nome? Mangueira. Mas é merecia, viu? Então, se separar, que não se... Ou que se reconcilie com quem? Então, gente, não é para separar, não é para divorciar. Paulo também fala isso, sim ou não? E que o marido não se divorcie da sua, essa é a regra geral. Não é só Jesus que está falando, Paulo também falou. Ele falou lá em Romanos e fala aqui de novo. Casou, é indissolúvel, não separe. Mas vamos para os pormenores agora. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo, os demais, outras pessoas, não só os casados. Se algum irmão, aí vai entrar num ponto muito importante aqui agora. Presta atenção. Se algum irmão tem mulher descrente, o irmão é da igreja, mas a mulher é o quê? E essa se dispõe a viver com ele. Mesmo assim, digamos, a Bíblia diz que você não ter julgo desigual. Você tem que casar com quem é da igreja.
O irmão tem que casar com quem é da igreja, a irmã tem que casar com quem está na igreja. Por quê? Porque os dois não vão ter jugo desigual. Mas um pode vir primeiro e o outro não, ou um vem e o outro não. A vida toda. É isso que ele está dizendo. Se alguém tem uma mulher descrente, e essa dispõe mesmo assim a viver com ele, não se divorcie. Porque tem gente que fala, pastor, eu sou casado com um homem que é incrédulo, ele não quer nada com Deus, então vou separar dele. Não, filha. Se ele se dispõe a viver com você, tem que viver com ele, mesmo ele sendo descrente. Não é por ele não ser crente que você vai separar. Não se diz, é lei, diga lei. Próximo. E, porém, da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas esse marido consente em viver com ela, ela não pode separar por esse motivo. Está certo isso na cabeça? Diga amém. Agora é que vem o problema. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa, não é esse o problema, tá? É próximo. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa, quer dizer que até seus filhos são santificados nessa relação. E a esposa incrédula é santificada por causa do marido. E sendo assim, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Então, por causa da crença de um, por causa da fé de um, acaba que o lar todo é santificado. A mulher santifica o seu lar, o homem santifica o seu lar, mesmo a mulher sendo incrédula, mesmo o homem sendo. Agora é o problema. No entanto, entretanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Então você está casado com um incrédulo. Veja, aí ele está falando de quem? Está falando de crente? Está falando de quem tem a mesma fé? O cara que faz esse tipo de coisa aqui, ele não é crente, ele é incrédulo. Está falando ali de quê? Então você não vai tratar ele como crente. Se o incrédulo quiser separar, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão, está falando de quem agora? De quem? De quem, gente? Nem o irmão e nem a irmã estão sujeitos a que servidão? A gente viu agorinha sobre a lei. Qual a lei? Do casamento, diga, do casamento. Ela não está sujeita a servir, a ser casada com ele, nem ele a ser casado. Então, o que acontece nesse texto? Pois Deus nos chamou para vivermos em, segura o texto. O que acontece nesse texto? Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, entre outros que eu conheço, vem nesse, Silas Malafaia, tantos outros teólogos, eu me coloco nesse ponto, não quero dizer que eu sou tanto teólogo, mas eu me coloco, vem nesse texto aqui um terceiro ponto para divórcio e novo casamento, mas não como regra, como uma excludente, uma opção. Pode e deve, não deve, mas pode. Está entendendo, sim ou não? O cara te deixa, te abandona. Vou usar um exemplo do que eu vi ali de Kenneth Hagin. E ele usa exatamente esse texto. A irmã dele tinha 5 filhos e o marido abandonou. Ele saiu do lugar, do livro que estava lendo, de Kenneth Hagin. E ele saiu do lugar onde ele morava, viajou 2.500 quilômetros dentro dos Estados Unidos e foi lá na irmã dele. E foi falar com o marido da irmã, ex-marido, ou marido da irmã dele. Fala, cara, volta para casa, você tem 5 filhos, homem. Como é que você deixa a mulher? Você está fazendo um monte de coisa aí, deixa a sua mulher, abandona a sua casa. E agora, o que essa mulher vai fazer com 5 filhos? Volta para dentro da sua casa. Cara, não quero saber, eu sei, conheço a Bíblia, não quero saber mais. Deixou, e ele ficou com aquilo na cabeça. Ele levou a irmã dele e os 5 filhos lá para onde ele estava, para a terra dele, e continuou ajudando. A irmã dele era muito cristã, mas de acordo com as leis da igreja, por ser repudiada, pelo marido ter deixado, abandonado, ela não poderia casar de novo. Então ela vivia uma vida, né, um monte de mazela, sofrendo privações, vivendo da ajuda dos outros, porque não podia fazer um novo relacionamento. Ela se cansou disso e casou de novo, arrumou um homem bom, pegou os filhos dela como filhos dele, criou os filhos e os dois foram para a igreja. Só que aí a igreja não deu a comunhão. Vocês não podem ter a comunhão. Regra da igreja. Chega num dia lá, depois de um tempo, determinado tempo, a irmã dele está tendo a maior comunhão com Deus, sem ter a comunhão, sem ceiar, sem participar do corpo de Cristo.
mas está tendo a maior comunhão com Deus, falando em línguas, tendo aquele momento santificado. Ele ficou olhando e falou assim: peraí, tem alguma coisa errada. Como é que nós não podemos dar comunhão para ela e ela está aqui cheia do Espírito Santo? Está tendo aqui o momento dela comunhão com Deus, mas ela não tem a comunhão aqui na igreja. Tem alguma coisa errada. E ele foi para a Bíblia. Jesus fala, eu fico com o que Jesus falou ou fico com o que Paulo falou? Você entendeu a contrariedade, sim ou não? Jesus falou uma coisa, Paulo falou outra aqui. Contrariedade, entre aspas. Ela está livre. Ela está livre, mas Paulo falou outra coisa. Aí, ele falou, mas peraí, ela na igreja, Deus está usando, a gente vê essa família bonita, nova na igreja, coisa mais linda. E a igreja não aceita esse novo casamento. Ela foi abandonada, que culpa tem ela? Ela não pode, com 5 filhos, ninguém vai cuidar desses meninos, se não tiver, o que vai acontecer? E ele foi para a Bíblia. O que eu falei para vocês de Mateus a princípio? Olha só a conclusão que ele chegou. Olha o que ele falou. Quando nós começamos a estudar aqui o Sermão da Montanha, o que nós deixamos claro para vocês aqui em relação a Mateus? Que Mateus é um livro escrito para quem? Para judeus. Quando Jesus está falando sobre o divórcio, ele é perguntado por quem? Fariseus, diga, fariseus. E ele fala e cita para os fariseus Moisés e cita 3 coisas primeiro. No princípio não era assim. Deus fez homem e mulher, sim ou não? Depois em Moisés aconteceu isso por causa do quê? Mas o que Jesus quer é que não tenha divórcio. Então a gente vê 3 estágios. Jesus está falando para quem aí? Judeus e fariseus. Paulo está falando para quem aqui em Coríntios? Para os gentios, para a igreja. Paulo fala para aqui, quem é que está livre? O incrédulo ou a irmã e o irmão? A irmã e o irmão. Quem é que Jesus está falando lá? Para judeus. Judeus, você entende que todos são o quê? Crentes. Nenhum é incrédulo, nenhum é infiel. Jesus não trata judeu como infiel. Jesus trata judeu, presta atenção, como filho de Abraão. Vocês têm a imponência de falar que vocês são filhos de Abraão. Então o jugo para eles, lembra que eu comecei falando para vocês lá de Lucas? Eles não desconhecem, eles têm o que? O conhecimento da lei. Jesus começa falando no capítulo 19, versículo 3 para os fariseus. Olha, vocês não ouviram o que foi dito, o que está escrito? Jesus cita o que para eles? Então eles não são incrédulos. Vamos acompanhar aqui. Eles não são incrédulos, eles não são descrentes, eles não são, como é que fala quando alguém não sabe das coisas? É inocente, mas é leigo, tem outro nome que a gente fala, ignorante. Eles não são ignorantes, é quem ignora um fato. Eu comecei dizendo para você, uma coisa é quando você não sabe das coisas, outra coisa é quando você sabe. Judeu não é tratado como inocente, como ignorante. Por isso que Jesus virou para eles e falou assim, é proibido, para vocês não tem divórcio, a não ser por impureza sexual, e esse mesmo é por causa de dureza do coração, ou por morte, como Paulo falou para os romanos. No caso aqui, Paulo está falando de crente e não crente, do incrédulo, do caído, não é de judeu, é de gentil, é da igreja. Entenderam a interpretação? Então o apóstolo Paulo deixa a entender um terceiro ponto para que haja um novo casamento. Veja bem, não é divórcio. Paulo fala mais antes lá, quando a gente leu nos primeiros versículos, você quer separar, você separa, mas não case de novo. Mas para casar não pode, não deve, mas pode, você tem que ter 3 requisitos. Primeiro, morreu. Você está livre. Diga, morreu, está livre. Segundo, impureza sexual. O impuro sexual, lembra da palavra porneia? Adultério. Jesus chamou de adultério só o olhar impuro. Está livre. E terceiro ponto, de acordo com o apóstolo Paulo, para os gentios, abandono. O cara deixou você.
A mulher deixou o marido, que acontece muito também, que eu já vi muita coisa nesse sentido. Abandona e vai embora, some, desaparece. Deixa o cara. Ele vai ficar com o jugo do casamento a vida toda? Ele vai ficar servindo essa lei? Você entendeu, sim ou não? Só sobre as suas costas? O apóstolo Paulo fala aqui o quê? Vamos lá de novo. No entanto, se o incrédulo, está falando do incrédulo, não é do crente. Aqui não é judeu. Aqui é a igreja gentia, é para Corintos. A igreja de Coríntios. Se o incrédulo decidir separar, que se separe. Ele pode separar. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão. Ficar debaixo dessa lei. Pois Deus nos chamou para viver em paz. Então, a interpretação. Há muitos que não entendem dessa forma. Há muitos que entendem o quê? E é muitos mesmo. Tá? Só que entendem, mas na verdade, muitos desses que entendem dessa forma são os que têm segundo e terceiro casamento. Eu conheço os três. Há muitos que entendem o quê? Que aqui Paulo, no que ele está falando, como ele disse lá, ele não está dando uma brecha para você. Que ele deixa você separar, mas não casar. Mas por que Paulo estaria se repetindo? Volta aí 2 versículos atrás. É mais um. Da mesma forma, se uma mulher... Não é esse ainda, é o outro, né? Que fala, se quer separar, separe, mas não case de novo. Se porém ela se separar, que não se case. Paulo não está dizendo isso aqui naquele versículo, está dizendo isso aqui? Se ele quiser separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Agora volta lá para o 15, vamos ver se é a mesma coisa. No entanto, portanto, entretanto, no entanto, se o incrédulo decidir separar, que se separe. Tudo bem, até aí. Em tais circunstâncias, veja bem que ele não está dizendo aí, mas que não case. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão. Se não estão sujeitos à servidão, servidão de quê? Do marido. Ou do casamento. Então eles não estão mais debaixo do casamento. Então eles estariam livres. Aqui para os gentios, é uma interpretação. Eu estou explicando as duas interpretações. Primeiro, Jesus falou para judeus e falou especificamente para fariseus. Não separe. Você só pode separar por 2 motivos, de acordo com o que Jesus falou. Para crente, para gente que está dentro da igreja. Infidelidade, e aí entra um monte de coisa que é impureza sexual, que a palavra raiz é porneia, e morte. Certo? Sim ou não? Paulo trouxe uma terceira, para gentios. Por quê? Porque aqui não trata de judeus conhecedores. Judeu aqui não é tratado como ignorante, mas trata gentios. Eu vou provar isso que eu estou falando nos próximos versículos. Tá? Aí ele vem e fala assim, se quer separar, foi abandonado, foi deixado, você não está sujeito a essa servidão. Você vai ficar esperando o cara sair 20, 15 anos para o mundo afora, e vai ficar esperando aqui, sofrendo, tendo problemas aqui o tempo todo, e o Kenneth Hagin fala isso da irmã dele. Vocês estão entendendo? Ele cita o exemplo da irmã dele com 5 filhos. E ele depois vê aquela família de 5 filhos, mais um novo casamento na igreja, sendo bênção. E aí ele foi entender isso aqui. Eu vou provar o que eu estou falando para vocês agora com as colocações futuras de Paulo. Versículo 16. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, está falando. Por que ele está falando isso para as mulheres? Como é que você pode saber, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou você, homem, se salvará a tua mulher? Em outras palavras, que separar? Aí você vai ficar esperando a vida toda, você sabe se ele vai salvar ou não vai? Você foi abandonado. Ele está fazendo a pergunta, pode saber? Alguém pode saber? Não, ele está se justificando, Paulo. Próximo versículo. Agora ele vai fazer a colocação entre o judeu e entre o gentio, para provar o que eu estou falando. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordena em todas as igrejas. Versículo 18. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Quem é que é circuncidado? Judeu ou gentio? Primeiro, para aqui, quem é que sabe o que é circuncisão? Tem alguém que não sabe? Eu preciso explicar isso aqui. Circuncisão era um sinal judeu. A criança, quando nascia, depois do nascimento, poucos dias,
pegava o prepúcio, aquela pelinha do pênis da criança que fica sobrando e cortava. Tirava aquela sobra lá. Isso é circuncisão. Era um sinal para nós hoje, é o batismo. A gente tem o batismo, não tem a circuncisão. Isso é circuncisão. Então Paulo aqui está falando de judeu e de gentil. Se alguém foi chamado circuncidado, não preocupe em desfazer a circuncisão. Ele está dizendo, tem como desfazer a circuncisão? Não tem. Não tem como, você não precisa tirar a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não se deixe circuncidar. Ele está falando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Judeu é judeu, gentil é... Você entendeu isso? Diga amém. Está claro aqui? Está clara essa interpretação? 19 para terminar. A circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa nada. Está falando de lei e de obra. O que realmente importa é aos mandamentos de... E Paulo explica a questão do infiel, do incrédulo, do judeu e do gentil. Está claro isso? Aí eu vou falar agora a linha que nós adotamos. Eu expliquei para vocês, muitas igrejas, e aí a gente vai terminar. Muitas igrejas entendem que, primeiro, casou, não separe o homem. Nós cremos nisso também. Nós cremos que casamento é baseado nesses 4 fundamentos que nós falamos. Quais são? Heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Casou, acabou, não separa. É isso que a gente crê. Casamento é isso. Isso é a fé da igreja, é o jeito que eu creio. Divórcio é feito na terra. Casamento é feito no céu. Divórcio é por causa da dureza do coração. Porque mesmo que haja impureza sexual, se o marido ou a esposa perdoar, acabou. Mantém o casamento. E é isso que a gente vai lutar a vida toda. Amém ou não? Mesmo que morra, aí não, aí já era. Acabou. Se perdeu, já era. Tá bom? Mas é indissolúvel. Inclusive no céu não vai ser casadinho não. Jesus respondeu isso aí. Eu não entendi, eu entendi mais o que ele falou, mas vem aqui. Então é assim que a gente crê. Então como é que a gente trata a questão do divórcio aqui na igreja? Primeiro, lá atrás acabou. Quando você se torna conhecedor, aí é outra coisa. Você nunca vai me ver fazendo casamento de um irmão divorciado dentro da igreja. Ah, pastor, eu estava aqui na igreja, a gente não deu certo com a irmãzinha, a fulaninha, então a gente vai separar e vai casar de novo. Vai não, irmão, vai arrumar então um pastor para você casar, porque aqui a gente não vai fazer isso não. E você vai achar. E você vai achar quem faça isso. Acha. Uma coisa é lá no passado. Ah, pastor, mas nós viemos agora para a igreja, a gente ia casar de novo, e todo mundo aqui já casou de novo. Ah, irmão, separa e vai casar com a ex-mulher. Não, eu também não vou falar isso para você não. Você vai destruir uma família para construir a outra, e vice-versa. O que nós fazemos aqui é o seguinte, passa um pano, igual nós lemos aqui, o Paulo falou, e começa do zero. Daqui para frente, a partir do momento que você conhece, vai e não peques, você se tornou conhecedor. Então aqui a gente crê isso, veio do jeito que você está, conheceu, esquece o passado, nova criatura você, igual nós lemos aqui agorinha. Foi isso que a gente leu, foi ou não foi? É isso que a gente crê. Chegou desse jeito aqui, nós vamos restaurar a sua vida. Se você está separado, mas não está casado com ninguém, a gente vai orar a Deus para você ganhar a sua esposa, o seu marido, para Jesus. Amém? Mas se você já refez uma outra família, já começou uma nova família, começa daí para frente. É assim que a gente crê, a gente vai agir. Mas teve aqui dentro da igreja outros motivos, outras coisas que não seja pelo que está na Bíblia, você não vai ver a gente casando. Entendeu? Diga amém. Tá? Então, como nós aqui cremos, é assim. Divórcio. Primeiro, a gente vai tentar todo momento reestruturar e restituir o casamento. Misturar as duas palavras, virou uma palavra nova. Então, a gente vai tentar. Teve problema aqui, dentro da igreja, dentro do casamento. Traição, né? Abandono, mesmo abandono, a gente vai tentar, como os irmãos sabem disso, a gente vai tentar reestruturar de novo a família. Agora, se não der, teve impureza sexual, não dá mais, você está livre. Não deu para perdoar, ou não quis, ou separou, você está livre, você pode casar de novo. Teve impureza sexual, pode casar de novo. Está viuvinha, pode casar de novo, basta querer. Refaz sua família.
E aí também eu creio dessa forma, eu creio nessa interpretação de Paulo, no capítulo 7, a partir do 10, que abandono também te deixa livre para um novo casamento, desde que a pessoa não queira orar por isso. Abandono de quem não, presta atenção, abandono do incrédulo. Mas o cara que faz isso é incrédulo. Então, ele não é incrédulo. Mas ele se tornou incrédulo. No caso dele, ele de qualquer jeito ele está errado, mas a mulher está livre. Impureza sexual. Não, ela não. Ele adulterou. Ela está livre. Não. Repudiada. Aí Jesus fala no capítulo 19, que não seja por impureza sexual, capítulo 19 de Mateus. Se você tiver o repúdio dela, que não seja por adultério ou impureza sexual, aí ela de fato, ela também está cometendo adultério. Mas se foi por impureza sexual, ela está livre. E Romanos 7 também fala a mesma coisa. Então, se a pessoa, é o caso do Lucas que vocês falaram, primeiro, ele é incrédulo, um cara desse, que conhece a Bíblia, mas não está crendo na Bíblia. Segundo, ele cometeu impureza sexual. Ela está livre, ele não. Ele é adúltero, ela não. Esse irmão está livre 2 vezes, talvez 3, porque ela já deve ter morrido. Mas primeiro ele está livre porque ela abandonou. É incrédulo. É o caso, por exemplo, é incrédulo uma pessoa dessa. A irmã está livre. Aí, irmão, é com dele, ele com Deus. Eu não ponho. É lógico. A irmã que está na fé. Não, aí é o que eu falei. O nosso peso aqui, como a gente falou no início, o nosso peso é a Bíblia. Não é o que pastor ou fulano fala. Então, se ele arrumou um pastor de acordo com a sua própria consciência, como diz o apóstolo Paulo, um mestre de acordo com a sua própria interpretação, o problema é dele. Agora, as ovelhas que eu vou responder para Deus, as ovelhas que eu vou levar para Jesus, tem que seguir o que a gente crê, da forma que a gente crê. Eu entendi o que você falou, mas aí é problema dele lá com o pastor dele. Irmão, ele pode ficar, mas ele está fora da comunhão. Não, quer separar, tudo bem. De acordo com o apóstolo Paulo, é quem decidiu ir embora. De acordo com o apóstolo Paulo, o incrédulo é quem foi abandonou. Mas ali o apóstolo Paulo está falando de descrente. Esse cara é descrente porque Jesus falou que não é para separar. Por quê? Porque divórcio para Jesus é o quê? É só quando tem impureza sexual. Agora, se esse irmão... Agora, o que eu diria? É hipotético, é lógico que é hipotético. E querer continuar na igreja. É hipotético. Mas de acordo com o apóstolo Paulo, ele é o incrédulo, é o abandonante, é quem abandonar. O apóstolo Paulo diz bem claro, gente, o versículo 11, fala o seguinte: você quer separar? Separe, mas não case de novo. Então beleza, a irmã não dá mais, o irmão não dá mais, a gente separou. Separou, então os dois não casam. Versículo 15, foi abandonado quem ficou e é crente, está livre. Quem abandonou, ele pode arrumar um pastor de acordo com a cabeça dele. O que eu diria para essa irmã? Espera ele casar primeiro, e depois você casa, porque ele comete adultério. Porque ele comete adultério primeiro, aí ela está livre. Bom, ela pode, biblicamente, nesse caso, se ela não perdoou, se ela não aceitou conviver com ele, porque desde o momento que ela conviveu com ele e continuou com ele, ela está perdoando. Ela está perdoando.
Não, mas aí separar é sair. No caso aí. Se ela quer, ele não vai lá manter ela no cabresto e bater nela, porque a casa é de polícia. Ah, não vou separar, se você separar eu te mato. Aí, meu amigo, é polícia. Eu entendi o que ela falou, mas é porque muitas vezes a própria igreja mantém esse peso na cabeça da pessoa. Sim, é o que eu falei. Não quer, se mantém, você vai ganhar ele. Irmãos, eu creio nisso, eu já ouvi muitos testemunhos desse jeito. Mantém o casamento, você vai ganhar ele para Jesus e tal, aquela coisa. Irmãos, isso é válido, isso vai dar fé também. Mas por quê? O que eu falei para vocês, as cláusulas para divórcio não é lei, é escapatória, é excludente, é exceção. Então, se a pessoa, mesmo acontecendo tudo isso, ela quer continuar casada, no caso da mulher, porque é ela que é atraída, ela pode continuar, não tem problema. Agora, ela quer separar, ela pode, não que ela deve, não quer dizer que ela precisa fazer. Eu estou sendo traída, eu preciso deixar ele, que a Bíblia manda. Não, a Bíblia te dá a opção, a Bíblia te dá uma escapatória desse relacionamento. Então, ela pode sair, porque ela foi traída. Vai dar 10 horas, depois não vai falar. Tudo bem. Talvez, gente, mas aí se a gente fazer no próximo, eu não mato as outras perguntas. Que não case, versículo 11. Jesus também falou isso também. Aí ele vai incorrer em dois adultério, livre. A outra se torna livre por tabela. Aí não pode mais, velho. Aí você está brincando com Deus. Não, desde que ele esteja livre, tudo bem. Criou outro vínculo, criou outra família, aí não, aí é adultério 2 vezes. Entendeu? Desde que não tem aquele vínculo, é diferente. Mas aí, adulterou, separou, mas aí depois de um tempo resolveu voltar, não tem problema nenhum. O apóstolo Paulo fala isso. Se quiser voltar, versículo 11, quer pular de novo? Versículo 11, ou já saiu lá de cima? Ele fala, quer voltar? Volta, desde que seja de novo, no versículo anterior. O problema não é voltar, gente, o problema é separar. Voltar, você pode voltar quantas vezes for separar. Olha lá, se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie. Voltar, você pode voltar milhões de vezes. Tudo bem, aí é cerimonial. Aí é cerimonial, porque diante de Deus eles nem se divorciaram. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu não vou citar o nome, mas vocês lembram, quem teve lá no Entre Elas, lá em Planaltinho de Goiás? A irmã que esteve ministrando lá, a pastora. Gente, ela aconteceu com ela, e ela ainda tentou manter o casamento, mas o cara não quis. É o que aconteceu com a mulher do Lucas, o pastor Lucas. Mas ela ainda tentou manter o casamento. Mesmo acontecendo e tudo mais lá, ela tentou manter. Mas o cara não quis. Ela está livre diante de Deus. Mas ela não fez. Ela falou que não. Ela falou lá, né? Eu não quero mais, não vou fazer, então vou ficar livre. Sim. Pastor, eu acho, Felipe, é relativo, porque o apóstolo Paulo fez isso com Pedro, o apóstolo Pedro fez isso com Paulo. Por causa da reputação, ele manteve Paulo 14 anos sentado no banco, porque ele era perseguidor, manteve. E o próprio Senhor Jesus uma vez virou para Pedro e falou assim, Pedro, não faça imundo e impuro o que eu santifiquei. Então tem duas coisas aí, que eu tenho vontade de falar assim, eu quero deixar aqui para falar, mas veja bem, duas coisas. Eu falo que existe um negocinho chamado pecado social. O que é pecado social? É aquilo que você provoca, o que a Bíblia diz, mau testemunho.
Por exemplo, no Brasil. Brasil é pecado? Brasil não. De acordo com a Bíblia, é pecado você beber o vinho? Está escrito na Bíblia. É pecado você beber cerveja? Está escrito na Bíblia. A gente pega por quê? Porque existe uma coisa. Em que é entrelaçado a cerveja, a bebedice? Bebedice é pecado, na verdade. Mas beber está laçado, está entrelaçado em que no Brasil? Toda vez que você vê uma propaganda de cerveja, o que você vê? Mulherada, bagunça, não sei o quê. Roda de quê? De escarnecedores. Então, como é que você olha aquilo ali? Você denigre o evangelho. O apóstolo foi Paulo? Foi Pedro que fala, se comer carne escandaliza teu irmão. Paulo, né? Porque ele estava falando para judeus ali naquele momento. Quer dizer, mas você está provocando o quê? O mau testemunho. Agora lá em Portugal, por exemplo, aqui você chega na casa do irmão, você toma um cafezinho. Lá em Portugal, você chega lá, você toma o vinho do porco. Uma gotinha assim. Lá é normal e é comum. Um exemplo, missionário foi para a África, não lembro o país lá. Chegou lá, ele virou para todo mundo, você tem que ter uma mulher só. Aí é diferente, a Bíblia fala contra isso. Casamento monogâmico, o apóstolo Paulo fala. Então aí tem que ter. Aí ele começou a falar para o povo, alguns mataram as outras mulheres para ficar com uma. Eu estou falando de verdade, está em livro isso. Tinha 3 mulheres, ele matou 2 e ficou com uma. Tem que ter uma, eu vou ficar com 2. O irmão, não é isso que eu quis dizer, não. Você tem que liberar elas e tal, aquela coisa. Você aplica isso como nessa realidade? Outra coisa, então você tem que ter cuidado com o costume, nesse caso aqui específico. Aí, chegou lá a mulher pura, a mulher de família, não usava roupa daqui para cima. E a impura, que estava na pista, como diz por aí, usava aqui a roupa de cima aqui. E ele não entendeu a lógica. Por que isso? Não, porque a mulher pura não tem nada para esconder. Ela não precisa ser cobiçada. Entendeu a lógica? E a mulher impura, aquela que está na pista, cobre para os outros desejarem. Aí ele tentou inverter essa lógica, mas era o costume. Aí ele falou para alguns, você está louco, pastor? Como é que eu vou deixar minha mulher sair desse jeito? Ela é uma mulher de família, é minha esposa. O que eu falo sobre pecado social? No Brasil, você vê um irmãozinho, um irmão com a cerveja na mão, aquilo ali escandaliza o evangelho na mesma hora. É pecado. Porque você provocou o pecado no outro, está escandalizando, é pecado. É o seu caso que você falou aí. Esse irmão teve 3, 4, 5 casamentos, aí depois volta. Para ser homem de Deus, cara, é uma coisa muito, muito pessoal, é muito complicado. Porque Deus é Deus de novas chances, eu creio nisso, eu creio muito nisso. Mas ao mesmo tempo eu vou ter essa dificuldade, estou falando de mim, como diz a Paulo, que digo eu, não o Senhor. Eu vou ter essa dificuldade de soltar para esse irmão aqui, ministrar para as famílias da igreja. Mas o Senhor pode virar para mim e falar assim, como é que você coloca impuro que eu santifiquei? Se eu chamei essa pessoa, se eu estou dando um novo motivo, um novo caminho. Então é complicado isso aí, o Senhor tem que falar comigo, ele tem que falar comigo como falou com Pedro. Separa para a minha obra Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Aí mandou os 2. Lógico, são situações diferentes, mas eu entendo que é mais ou menos por aí. Eu teria uma dificuldade muito grande nesse sentido, por causa disso, denegrir o evangelho. Fala, você viu quem é pastor lá naquela igreja agora? É o marido da fulana de tal, que deixou ela e foi ficar com a outra, foi ficar com a outra, foi ficar com a outra. Mas ao mesmo tempo, Deus é o Deus de novas chances, novas oportunidades. Então Deus teria que falar comigo. Ah, mas Deus fala através da Bíblia. De acordo com a Bíblia, eu fico meio em cima do muro. Você leva isso para o presbitério. Então é complicado, porque ele não fala só comigo, ele leva para outros. Um exemplo é Jim Swaggart. Jim Swaggart cometeu uma imoralidade sexual. Qual a imoralidade sexual que Jim Swaggart cometeu? Adultério? Sim, biblicamente foi adultério. Mas ele deitou com outra mulher? Não. Você sabe o que ele fazia, Jim Swaggart? Vocês já ouviram falar na expressão voyeur? Quem sabe o que quer dizer isso? Ele gostava de ficar vendo. Então ele pagava um casal, presta atenção no que ele fazia, pagava um casal lá de prostitutos na rua lá, para fazer e ele ficava olhando. Isso está em imoralidade sexual, é porneia, não é o ato em si. Jesus falou que só de olhar já é. A mulher dele tinha todas as oportunidades do mundo para se ver livre dele. Mas ela não, ficou do lado dele, junto com a igreja, regou, reconheceu, foi tratado, ficou 5 anos sem subir num altar. 5 anos. Quando ele voltou a ser ministro de novo, ele ainda ficou mais 7 anos sem viajar para lugar nenhum, que ninguém chamava ele. Primeira vez que ele veio pregar de novo foi no Brasil.
E ele chegou, quando foi pregar de novo, as pessoas ficavam olhando para ele. Aí sabe que mensagem que ele pregou? Dos 10 leprosos. Eu sou aquele que voltou. Eu aceito o meu erro, fui tratado, aceito o meu erro. Então é complicado esse negócio, porque a porta da graça ainda está aberta. Foi Jim Swaggart, porque ele tinha programa tudo quanto é televisão. Então quando ele caiu, ele fez um programa também em cadeia nacional, confessou o erro dele, confessou o pecado dele, falou que seria tratado, que deixaria o pastorado da igreja que ele era pastor, por um tempo determinado, foram 5 anos na verdade. Aí depois que ele voltou a ser pastor, assim, ser pastor não que ele nunca deixou de ser, mas a ser líder, a estar na frente do povo. Então é complicado esse ponto, mas eu tenho essa dificuldade, porque você tem esse negócio, será que está restaurado mesmo? Será que mudou mesmo? Será que é isso mesmo? Então assim, eu creio que Deus pode fazer como fez com tantos homens na Bíblia Sagrada. Você pegar a vida de Davi, cara, como é que um cara faz? Ele mesmo, o próprio Davi, colocou o jugo para si. Um homem desse tem que morrer, não foi isso que ele falou para Natã? Um cara desse tem que morrer. Natã falou para ele, rapaz, você acabou de falar a sua sentença. Né? Então ele mesmo estava com aquele ar de juízo sobre si. Se a gente for por isso tudo, como a gente estava falando agora, igual os homens falaram para Jesus. Veja, foram os discípulos que falaram para Jesus. Então assim é melhor não casar. Não foi isso que eles falaram para Jesus em Mateus 5? Em Mateus 5 eles falaram a Jesus, então é melhor não casar. O que é melhor não casar? Não poder separar. Veja bem a cabeça desse povo. Só por não poder separar, é melhor não casar. Os discípulos falaram isso, judeus. Então é complicado esse ponto. Eu tenho essa dificuldade, mas o próprio Deus pode restaurar sim um homem desse. Pode. Eu só não acredito muito no Brasil, mas pode. E ela continuou membro dentro da igreja. Verdade. Esse pastor que eu falei lá, que casou com a novinha, quase 80 anos casou com a novinha. Ele antes tinha quase, né? Depois morreu que casou com a novinha. A mulher dele era tão santa, uma mulher tão de Deus, que separou dela por causa de outro, e ela continuou dentro da igreja. Aí você fala, é porque é idiota, é porque é burro, é porque isso, é aquilo. Deus sabe como é o coração da irmãzinha, gente. O povo é de Deus, o homem pode ser do diabo, mas o povo é de Deus. O pastor pode ser do quinto dos infernos, mas o povo é de Deus. Deus vai tirar ele, vai colocar um homem de Deus. O povo é de Deus, o povo é santo, a igreja é santa. Por isso que eu fico revoltado com quem fala da igreja do Senhor. Igual eu falei lá naquele negócio lá. O camarada vem falar, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Outra igreja não, a igreja é santa. A igreja, a Bíblia fala que é limpa, lavada e remida no sangue de Jesus. É pura, é alva como a neve. Safado, sem vergonha, você tem que tratar, tem gente em tudo quanto é lugar. E a igreja tem problema porque tem gente. Porque se não tivesse gente, tivesse anjo, era todo mundo santo. Mas a igreja é santa. Mas tem muita gente sem vergonha. E aí é nesses que Deus trabalha. Isso não vai fazer a igreja ser menos santa, não. O lobo lá dentro, aquele que precisa de tratamento, muitas vezes não é nem lobo. Muitas vezes é alguém que caiu. É caído. E Deus vai restaurar. Deus não passa por cima de princípios, gente. Isso é sério, tá? Deus não vai passar por cima de princípio. Essa história que a Bíblia, né? Deus, presta atenção, Deus vai tirar da conta do fulano para pôr na sua. Não funciona assim não, tá? Mas a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Veja o contexto do texto, não é assim não. Tá? Não pensa desse jeito, não funciona desse jeito não. Deus não passa por cima de princípio. Deus não destrói o joio junto com o trigo. Os dois crescem juntos, não é isso que acontece? E aí chega um momento que o próprio Deus, é Deus quem separa o joio do trigo. Vou repetir, vocês entenderam tudo? Nós estamos falando de nova vida, de lá, daqui para cá. De novo a historinha da pílula azul e pílula vermelha. Quando você conhece, é diferente. Lucas 12, é o conhecimento que faz a diferença. Quem mais é dado, mais é cobrado. Você sabe, então segura. Se acha que não consegue, não casa. Casamento não é experiência.